Você tá achando escuro, não tá? Ai, clareou. Ai, gente! Pra vocês que estão aí na expectativa! Estamos aqui, tá? Sem off. Agora ouve tudo, sabe tudo. E tem gente que fala assim, até que eu gosto de ver antes da entrevista. Eu falei, porque antes da entrevista todo mundo é o que é. Quando começa a entrevista, todo mundo se ajeita, se arruma. Só que a gente já tá acompanhando vocês. Minha gente, não se faz mais live como antigamente. Ah, já tem 2 pessoas ali, vocês não tem o que fazer não, minha gente. Aline, compartilhe. Cadê Compartilhe nós. a trilha? Vocês não têm, minha gente, um prato para lavar, não. Cadê a trilha? Ô, gente, vai em cima de break. Instant, mas não tá... Não tem nada? Não. Gente, vou lá e volto. Vou lá e volto, minha gente. Como que não tem feito? Aí. Tá ficando aqui do giro. Ah, vem aqui. Aqui? Isso. Conexão. Ah, sim. E agora? Gente, emagreci 2 quilos, as calças estão caindo. Voltei, povo! É muito rapidinho. E nem insiste com esse fone, né? Esqueça. Ah, deixa eu tirar esse daqui. Não bota o fone não, que esses fones... O branco de hoje não dá pro fone. Gente, eu quero uma segunda câmera para mostrar a pantalona que ela está usando. Seja por isso. Gente, olha isso. Amei. Maravilhosa, né? Vamos querer fazer umas 2. A gente combina. Vamos fazer umas 2. O povo já tá ouvindo a gente falar das pantalonas da vida. Já tem 6 pessoas. Meu Deus, é um recorde de audiência. Ah, igual o ministro Adão fala. Nossa rádio mais perto de você. A gente já está aqui há um tempo aqui para o pessoal que acompanha a gente na fanpage da nossa rádio Salvador. E agora nós colocamos um Jesus lá no banner para vocês detectarem mais rápido que somos nós, né? Porque tem uma outra nossa Rádio Salvador que é o Facebook, não a fanpage, e a gente faz aqui a transmissão pela fanpage. Então você olha lá e vê Jesus, quando você vê Jesus, acha a gente. E hoje é uma quarta-feira, e isso quer dizer, quarta-feira é dia da gente falar da família, não só na Igreja da Graça, em todas as igrejas, mas aqui também. Nada melhor conversar com ela que é mãe, com ela que tem uma educação doméstica, com os seus filhotes. Não mexa nesse celular, volte. Nossa Aline mexendo aqui. Obrigada, Aline, de novo. Terremoto. Você tirou de onde estava, tá, Aline? Mas tudo bem. Isso aí foi um acidente de percurso. Terremoto. E quem tá comigo aqui, novamente, você vai desligar. Ih, Verônica, tá... Bateu bem do lado do botão. Ivna é o botão. Perdão, Pronto. gente, Oh, meu perdão. que bonitinha, gente. Vamos aqui um dia ter um preparador de câmera. Vamos chamar stand-by para operar aqui. Ivna Salviano, tcharam! Bom dia a todos. Tô conseguindo, cara. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Tô aqui, conforme combinado, prometido. E cada dia que ela vem com brilho, mais linda. Hoje ela não veio fantasiada de cadeira. Hoje já, olha que coisa E ó, já tem linda. gente ligada aí, ó. Laís Torquato, já disse que tá ligadinha no trabalho. Muito Ludmila bem. Xavier. Lud! 10 pessoas Beijo. já com a gente na nossa live. O Já pessoal tem que tá em gente aí. casa. A gente agora tá assim. Hoje o rádio você tem essa possibilidade de ouvir e ver. Diferente, né? Antes não, antes o pessoal só ouvia a gente. Agora você pode conhecer a Teca Vila Nova, pode conhecer a Ivna Salviano, pode participar do nosso papo, isso aqui é super bacana, pode mandar pergunta, um alô pra alguém, que o celular de Ivna está ali e a gente vai monitorando, tá? O meu aqui não dá pra ver. Ivna Salviano, hoje nós temos um tema específico. Sim. E eu achei muito legal esse tema. Qual o tema? Então, vamos falar sobre essa decisão de ter filhos? Porque é uma coisa que hoje está em pauta. Se você pensasse, na verdade, não se pensava nisso Isso. há umas 2, digamos assim, 3 gerações atrás, isso não era tema para pensar. O caminho era casar e ter filhos. Naturalmente. Não havia sequer questionamento ou pensamento em relação a isso. Mas hoje isso é um tema. Hoje você casa, agora ter filhos já é uma outra situação, Sim. né?
A proposta é da gente conversar com o pessoal de casa, o que se pondera para decidir ter filhos? O que as pessoas levam em consideração hoje, né? Hoje, nessa escolha, essa geração de hoje. É cada vez mais tardia, né, a chegada dos filhos. Se você olhar umas gerações anteriores, os filhos chegavam com 18, 19, né? Você casava para ter filho, né? Você casava para geralmente o marido já tinha um trabalho, tinha uma profissão, a mulher saía de casa, né? Geralmente morava com o pai, com a mãe, aquela coisa. E o sonho da mulher o que? Era ter sua casa, era ter seus filhos. Hoje em dia não, hoje em dia a mulher tem outros projetos, tem outros planos e eu entendo que até os homens foram se adequando a essa nova realidade de vida da mulher. Né? Casa-se mais tarde, os filhos vão sendo um pouco adiados, né, por algumas questões e tem-se cada vez menos filhos. Isso. E em idades cada vez mais avançadas. Né? Normalmente as mulheres estão tendo filhos depois dos 30, lá pelos 40. As gerações atrás, 40, 45, a pessoa estava encerrando a produção. É verdade, estava encerrando. Agora está se começando. Então, a ideia é a gente conversar um pouco sobre isso, para entender um pouquinho essa nossa realidade. Mas, principalmente, a gente está falando para um público majoritariamente cristão. Isso. E tentar trazer para a nossa conversa o que a Bíblia diz a respeito disso. Exatamente, porque aí já há uma diferença, né, Ivna? Para quem é cristão, a realidade para quem é do mundo é outra. Por quê? Porque o cristão ele busca? Ele busca namorar, ele busca noivar, né? Assim, Ivna? Sim. Depois de um tempo ele casa. Supõe-se que sim. Tem uns que casam mais rápido, né? O pessoal fala assim, cristão, namorando, casa logo. Casa, e aí? Às vezes fala, já casou, né? Cristão casa mais rápido, né? Cristão assim. Diz que é. Às vezes, mas eu vejo a pessoa começa a namorar e fala, daqui a um ano tem que estar casado, né? Mas mesmo assim, olha, vou te trazer a minha experiência. Eu casei muito nova, eu casei com 21 anos. Para a minha geração é muito nova, né? As amigas da minha geração, todas casaram mais tarde. Eu casei com 21 e eu casei decidida a não ter filhos. É uma verdade, porque eu conheço essa fase. Quando eu falava dos meus filhos, eu dizia, Ivna, você tem que ter... Não. Não. Eu casei decidida a não ter quando você filhos. tiver um filho... Não. Pensa. Era só isso. Não pensava mesmo. Na verdade, eu pensava em não ter. Eu falava, Ivna, quando você tiver um filho, aí você já dá um tempinho, você já tem outro filho. Não pensa em ter nenhum. E hoje, ai, que delícia, os bebês. Hoje eu tenho 2. Então, mas vamos bem pensar. Pensado, bem organizado, que foi importante isso, né? Sim, mas talvez o entendimento que eu tenho hoje, se eu tivesse na época que eu casei, a história teria sido um pouco diferente. Mas vamos pensar, o que se pensa, né? Casei, tenho ou não tenho filhos? As pessoas levam em considerações alguns aspectos. Um deles é carreira. Certo. Né? Então, terminar um curso superior, né? Conseguir um emprego mais estável, ter uma condição financeira que na cabeça do casal permita mais um indivíduo naquela família. Então, isso é uma coisa que é levada muito em consideração. Vamos lá, tem escola, alimentação, tem lazer, tudo isso, um filho. Sim, mas aí é uma questão... Talvez a gente deva falar isso num programa só, mas é interessante se pensar que gasto é esse que uma criança traz, né, para a realidade de uma família, porque o que eu vejo hoje é uma supervalorização disso. Você tem que ter tudo, sabe? A criança tem que ter tudo que o pai não teve. Geralmente, né? E aí fica uma coisa meio irreal, porque esse tudo que os pais desejam não é o tudo que a criança precisa. É uma outra realidade para a época que ele foi criança e para a época agora, é isso que você está querendo dizer? Não, eu estou querendo dizer que os pais pensam naquela escola que custa o mesmo preço do que uma faculdade, sabe? Aquela escola da educação infantil, que se ele não começar lá na educação infantil, na escola top do top, ele não vai virar ninguém que preste. Pensa em ter muitas coisas. Pensa em dar tudo melhor. Tudo que você... É comum esse pensamento. Tudo que eu não tive, o meu filho vai ter. E isso é uma inversão de valores, porque a criança não precisa necessariamente ter todas as coisas.
ela precisa ser muitas coisas. Você pegou, amada. A sua criança não precisa ter todas as coisas, ela precisa ser. Sim, mas Escreva isso, calma, escreva, dá um tempo para você escrever isso, colocar na sua geladeira. Oh, a Ludmilla tá dizendo que também conhece essa fala. É verdade, Lu, a gente lembra dessa fala. Então, o que acontece é que o que as crianças mais precisam custa menos, né? Mas custa menos em termos financeiros. Mas custa mais em termos de investimento do seu tempo. Peguei a filho mensagem. Precisa de você. Seu filho precisa de você. Ele precisa ser formado como um indivíduo. Ele precisa aprender com você como ser gente. Isso se aprende em casa. Isso não se aprende nas escolas, nos cursos de inglês, de balé, de futebol, disso, daquilo. Isso somos nós que temos que passar, né, Ivna? Não adianta você querer colocar ele na melhor escola para ele ter tudo isso. Por que não? Eu não estou dizendo também que você não deva se preocupar com a educação. É claro que a gente vai se preocupar de dar uma educação a melhor que a gente conseguir. Né? É a melhor que a gente conseguir. Mas isso não é tão determinante assim como a sociedade nos faz acreditar. Uhum. Não é a vida escolar de um indivíduo que vai determinar quem ele será como pessoa. Caráter, tudo é a vida isso diária faz parte, dele. Né, da formação. Então, quando a gente pensa em, olha, eu preciso analisar a minha condição financeira para ter filho, é importante que eu pense isso. A Bíblia diz sobre isso. Ninguém começa uma construção, Jesus explicou essa parábola, ninguém começa uma construção sem antes analisar se consegue terminar. Isso. Né? Então, eu preciso ser prudente. Se eu estou numa fase da minha vida financeira que o dinheiro não está dando para pagar as contas básicas, né? De moradia, de alimentação, de vestuário, talvez seja um alerta de, opa, peraí, né? Vamos organizar as coisas para poder vir. Mas esperar este momento da vida em que o dinheiro vai sobrar para poder ter o filho, amigo, vou te dizer, pode ser que você não tenha filho. E hoje em dia é complicado. Essa é uma consciência, né? Para querer dar tudo isso que você acha que realmente é necessário. O filho necessita. Outro dia a gente estava falando aqui com um veterinário. Presta atenção que eu vou fazer um link aqui, gente. E ele falou, todo mundo quer um bichinho de estimação. Mas espera aí, não é só ração que ele vai precisar. Ele vai precisar do seu carinho, do seu amor, da sua dedicação, ele vai querer carinho, ele vai querer um minuto pra estar ali com você. Você imagina, se o bicho precisa disso, a criança não vai precisar. Ivna pegou. Então, se um animalzinho de estimação, que tem seu próprio mundo, né, Ivna? Ele vai precisar de você, um tempo seu específico, é óbvio. Porque muitas vezes a gente pensa assim, vou ter um filho. Aí você fala, educação, isso, aquilo, outro. Pronto, comida e educação, tem isso, pronto. Aí chega em casa cansado do trabalho, minha mãe isso, não, calma que eu vou descansar. Meu pai isso, não, peraí que eu trabalhei o dia todo. Não acontece? Acontece. É isso que também você está falando. É importante pensar na condição financeira, mas é importante repensar o que é dar uma boa formação para o filho. Né? Não é um investimento só financeiro, é um investimento também de outro tipo. Uma outra coisa que se pensa muito é tipo assim, gente, eu dou conta de criar outro ser humano? Antes de você fazer essa nova abordagem sobre esse assunto, até a minha, você falou agora sobre a inversão de valores, né? De você querer botar um filho em uma escola particular cara só para investir na educação, porque, enfim, escola pública, a gente sabe que a educação não é tão boa assim. Comigo aconteceu isso, né? Minha mãe me colocou em escola maravilhosa, uma escola particular, cara e tudo mais. Mas assim, eu não estava rendendo, ou seja, eu não estava tirando boas notas, cheguei a repetir de ano e tudo mais. E ela decidiu, não, eu vou botar minha filha numa escola pública, porque ela não está valorizando o esforço que eu estou fazendo por ela. Não é que ela não tinha condições de pagar, e aí mas ela queria... teve um choque de realidade. Eu tive um choque de realidade que me fez que me formou como pessoa, exatamente. Né? A educação ficou em baixa, claro, mas depois eu fiz cursinho para vestibular, para poder, né, suprir esse déficit. Mas a educação como pessoa me fez crescer. E foi uma decisão difícil para ela, mas ela, pela experiência, né, como mãe, já sabia que isso ia me acrescentar. Também rolou isso aí com meu irmão. Pois é. Saiu da particular e foi para a pública. Mas essa questão. As pessoas, elas acreditam a educação formal toda a responsabilidade pelo sucesso de um indivíduo. Minha gente, não é. Assim. Não é. A formação básica, ela é em casa.
É em casa, é o pai e a mãe. É ali no convívio diário, é através das nossas atitudes que nós vamos ensinar aos nossos filhos como que a gente age, como que a gente reage, como que a gente lida com a dificuldade. E assim, eu vejo, gente, assim, isso começa do enxoval, pelo amor de Deus, é uma coisa impressionante a quantidade de tralha que o mercado oferece como sendo essencial para uma criança, né? Essencial para uma criança. A gente ria muito, assim, o menino nasce, ele só fica deitado. O que é uma criança que só fica... Você tá deitado na tua casa, o que você veste, meu amor? Pijama. Por quê? Porque é confortável. Aí você compra aquelas roupas pra criança cheia de frufru e o bichinho fica todo se espetando no Eu comprei chão. tanta roupa pro meu primeiro filho que eu disse, gente, ele não usa. Então, assim, qualquer xixi, troca tudo. Qualquer banho, troca tudo. Tem tanta coisa que ele... Gente, eu vou falar uma coisa pra você que não tem filho. Eles crescem, né? E a roupa dura 15 dias. Exato, 15 dias. Eu dei tanta coisa sem usar, porque eu botava um sapatinho, vinha quando chegava aqui, eu não subi. Como assim esse menino já cresceu? Então, ó a dica de Ivna, a coisa dos brinquedos também. A gente pensa tanta coisa. Você tem que ter milhares de brinquedos. Aí você vê seu filho meia hora entretido com a frigideira. Né? E o brinquedo da Fisher Price tá lá e ele tá entretido com uma tampa de garrafa rosqueando e desrosqueando. Então, assim, é preciso pensar na condição financeira. É prudente, é inteligente você pensar na condição financeira. Mas é preciso repensar o custo de uma criança. Não é esse custo que o mercado está querendo te empurrar. Porque o mercado só quer vender. Então, tudo tem que ir. Você tem que ter, verdade, você tem que tá fazer. Trazendo um ponto bem interessante. E não é necessariamente nesse sentido. Que a gente nem comenta, nem fala essa questão mesmo. E não para de subir o pessoal falando aí. Tem gente aqui, ó. Gabi tá perguntando quais as maiores dificuldades que vocês enfrentam na criação de filhos. Eita, é coisa. A gente manda. Marília, oi meninas, verdade, precisamos ter e criar filhos primeiro para cumprir os propósitos de Deus, não atender somente nossos desejos, a nossa maneira. Hoje os pais pensam em dar tudo aos filhos, mas se esquecem de se comprometerem com a formação, principalmente com a identidade espiritual. Olha isso. Aí tem outro tópico que eu trouxe aqui, assim, que eu tinha falado assim, eu dou conta de criar uma criança, né? Esse é um grande receio. Quando você decide ter filhos, você definitivamente tem que abandonar o seu papel de filho, né? Isso, e assumir o papel de pai e mãe. É verdade. E sair desse lugar de filho não é fácil. Aí é um ponto. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto. Ivna vai trazer mais essa situação. E as pessoas não param de comentar. Que live bacana. Eu queria estar agora com o celular na mão, minha gente. Mas De Victa, volte logo. Porque quando o Victa chega, o celular dele fica ali e o meu vem para cá. E aí eu posso comentar e conversar com vocês. Mas Ivna está com o celular aqui na mão. Temos 14 pessoas acompanhando aqui a nossa live. Que bom que você está aí. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta com vocês. Pessoal da live, a gente continua ao vivo. Mas o pessoal do rádio, não. Então, aproveitando que é só nós. Agora é só a gente. Ó, vou dizer, tem a Laís, a Ludmila Xavier. Lud, você acompanhou a minha fase de que não queria ter filho. Lud já tem 2, né? Tem 2 também. Tamo junto, amiga. Lucinete Souza, lá de Caetité. Que legal, Caetité. Leiliane, Fabiana Ferreira, Andréia Paranhos de Guanambi. Olha lá nosso sudoeste baiano ligadinho. Renata Neves, Marília Cestas, Marília de Itaúna, Minas Gerais. Gente, que bom. George Oliveira, Ana Paula e o que... Ana Paula acho que tá em Brasília, né, Ana? Acho que sim. Gabriela Reis é daqui. Legal. Marília Kellen também é daqui. Solange Mami. Só as meninas dessa live. Rosa Soares. Ludmila. Ludmila, você não tem um prato pra lavar não, Lud? Porque só tem Ludmila. Lud tá dizendo que já encerrou nos 2, que ela tem um de 5 e um de 2. Sim, e a de 5 tem muito ciúme, amiga. Tamo junta. Esse espaço de 3 anos é ótimo, né? Um espaço pergunta bacana. pra ela se é ótimo, ela tá Não, o meu espaço foi bem de meus 2, 3 anos. Rosa Soares tá dizendo que a classe baixa não pensa assim. Pensa em Bolsa Família e multiplica os filhos.
Eu acho que não é bem por aí não, Rosa. Esse é um tema polêmico, mas eu conheço muitas pessoas que dependem do Bolsa Família e elas não fazem filhos para receber mais auxílio, não. É uma situação bem porque difícil. acho que também não dá, né? De vulnerabilidade, não é uma vida mole, o dinheiro do Bolsa não dá para pagar as despesas. Talvez seja muito assim superficial esse julgamento de que a pessoa faz filho para receber o Bolsa. Não vejo dessa forma, não. E assim, me corrija se eu estiver errado, mas geralmente quem recebe o Bolsa Família também tem auxílio gás, vários outros tipos de ajuda. Não necessariamente. Não, porque tem uns que... gente, isso é tema para uma outra discussão, mas o Bolsa Família, em muitas casas, é a diferença entre a vida e a morte. Sabe o que acontece? Eu acho assim, né, que tá bacana esse nosso off sem off. Sim, a gente sai, mas não sai. Porque assim, a gente tá em off no rádio, né? Que a gente sempre comenta assim, a gente voltou e tava comentando em off. E na live, a gente tá... Na verdade, é uma live unplugged. Nós não estamos aqui plugados aqui no áudio aqui da mesa. Então, por isso que a gente pode ficar conversando aqui com a nossa live. E antes não, a gente entrava em comercial mesmo. Então, assim, no comercial a gente pode... papear um pouquinho só, gente. Gabriela Lopes. Estou aqui acompanhando e pegando as dicas. A Fabiana Ferreira está dizendo que ela só tem um e pretende ter outro em breve, se Deus quiser. Dois é bastante, né? Ludmilla está te dizendo que ela está no trabalho, amor. Lud! Não, Lud sempre ouviu rádio trabalhando. Muito bom. Esse celular a gente pega e vai, participa, eu não tenho escreve. essa capacidade. Gente, eu faço ou eu trabalho ou eu ouço alguma coisa. Faço mil coisas ao mesmo tempo. Eu tenho. Edna Rodrigues Braga disse, não temos filhos, mas meu esposo pensava assim, também quero dar para os meus filhos tudo que eu tive e muito mais, dar o melhor. É um pensamento, né? Eu tenho que dar aquilo que eu não tive. Eu acho complicado esse negócio, porque talvez seu filho não precise ter isso tudo. E Ivina tá vindo com um tema bem bacana, assim, porque se você for procurar esse tema, ninguém vai estar falando o que ela tá falando, não, hein? Olha isso. Vamos ver onde é que ela vai chegar. Vamos voltar Vamos ver onde ela vai chegar com o pessoal da rádio. Vamos lá. Nossa rádio mais perto de você. Estamos de volta aqui na nossa rádio. A gente estava batendo um papo muito bacana aqui na nossa live, porque a gente não fica mais off na live. E a gente estava conversando e o pessoal que está aqui acompanhando a gente na live, compartilhando, né, suas ideias. Foi bem privilegiado, né, Ivina? Aí eu dou beijo, abraço. Foi super bacana. Voltando aqui com a rádio, né, para você que está acompanhando a gente pela 103.3, eu estou com Ivina Salviano. A gente está falando aqui, toda quarta-feira a gente traz um tema a respeito de família e sempre focado assim, a coisa dos filhos mais, né, Ivina? Não, mulher, vou te contar que o tema da semana que vem é treta garantida. Depois eu falo o que é. Eu nem sei, é a cor dela, hein? Fica até o final que você vai ver que vai dar pano pra manga. É coisa dela. E a gente deixou uma pergunta, né? A gente está falando da decisão de ter filhos e uma das coisas que se analisa é a questão da maturidade pessoal, né? As pessoas pensam assim, eu não tenho condição de criar, de me responsabilizar por outro criança, indivíduo. E o que eu tinha dito antes da gente sair para o comercial é que quando você tem filhos, você sai da posição de filho e assume a posição de pai ou de mãe. E essa transição, ela é de fato muito intensa. Né? Você tem que tomar decisões a respeito de outra pessoa. E muitas pessoas não se sentem preparadas para isso. É quando a ficha cai, às vezes, né? No susto. A gente percebe que é adulto... Aconteceu com você? Não, eu me sinto adulta definitivamente. Olha, eu fiquei 8 anos casada sem filhos. Mas a consciência de quem eu era, né, da responsabilidade veio depois dos meninos. Não que eu vivesse de maneira irresponsável, não que eu dependesse da minha mãe e do meu pai para tudo. Pelo contrário, eu vivia super independente deles. Mas essa responsabilidade, as minhas decisões impactam a vida de outras duas pessoas para sempre. Muda. E é isso, para sempre. Então, a cabeça, você é meio que forçado a engrenar numa outra forma de agir.
Então, isso também é uma coisa que se pensa muito antes de ter filhos. Uma terceira coisa é em relação ao casamento, né? A maioria das pessoas leva em consideração, a maioria, não sei se eu posso falar a maioria, mas grande parte das pessoas leva em consideração isso assim, o meu casamento é sólido o suficiente para dividir? Para entrar outra pessoa aqui. Você acha que divide? Você acha que tem a maturidade também na questão de eu e meu marido? Agora, eu, meu filho, meu marido, ou eu, meu marido e meu filho? Como fica isso, gente? Divina? É assim, é para acabar com o que tá ruim. Se o casamento estiver ruim, o filho não salva nada. Ele faz um negócio... Tem gente que tem essa cabeça, né? Vou ter um filho para salvar meu casamento. Menina, vai dar errado. Vai dar errado, porque não tem condição. A chegada de um filho exige uma maturidade do casal de não ter aquela exigência, aquela expectativa da atenção do outro como se tinha antes. Como se tinha Porque antes. É impossível você dedicar ao seu cônjuge a mesma atenção que você dedicava antes do casamento, depois que você tem uma criança em casa. E se ele tiver na mesma sintonia, ele vai entender isso, né? Olha, agora é tua vez, depois é a minha vez. E fica tudo mais gostoso. Compartilhar, então, né, Ivina? Então, o que a gente falou na primeira live aqui, né, há 2 semanas atrás. Quando o pai assume a paternidade, isso, exatamente. Né, e traz para si trabalhos que ele é capaz de executar para aliviar a carga da esposa, né, ele se sente tão cansado quanto ela. Claro, um pouco menos, as demandas são menores, mas ele também se sente cansado e aí o peso do julgamento diminui. Porque ele também está cansado. E aí ele, no momento que ele poderia cobrar uma atenção, ele vai dizer, não, agora é minha vez de descansar, agora é sua vez. E assim vai revezando. Diminui, porque é muito pesado para um relacionamento essa expectativa de que o casal vai ser a mesma coisa após a chegada dos filhos. Meu, não tem como ser a mesma coisa. Você não tem o mesmo tempo, você não tem o mesmo pique, você não tem o mesmo ânimo. Se você vai planejar uma viagem de férias, ela tem que ter outro formato das que tinham antes. Se você gostava de sair para comer alguma coisa à noite, você vai repensar isso um zilhão de vezes depois que os filhos chegam. E o tempo diminui, as prioridades passam a ser outras, né? As prioridades não são só satisfazer o desejo do casal. Isso ainda tem que existir para que o casamento subsista. Mas a prioridade está ali, uma criança que depende 100%. Eu vi uma entrevista onde uma pessoa falava assim, a chegada de um filho não pode mudar a rotina de um casal. Eu falei, gente, aonde que a pessoa foi achar essa conversa? Só de ter um filho já mudou a rotina. É mais uma pessoa. As pessoas pensam que filho é tiracolo, né? Toma aqui, bota lá, mãe, toma. Não, porque hoje é dia que eu vou sair com meu marido, porque toda quarta-feira a gente saía. Então, essa é uma fala de uma classe muito privilegiada assim. Que tem condição financeira e entende que isso seja bom, é de terceirizar. Porque se você terceiriza... Assim, não é a mesma coisa. Mas olha, tem quem terceirize tudo em relação aos filhos. É verdade. Mas isso é uma parcela mínima da sociedade, porque a maioria das pessoas não terceiriza, né? Assume ali o cuidado diário, diurno, noturno. Então, a relação muda, né? As cobranças precisam ser reduzidas ao nível mínimo. O nível de compreensão, né? De parceria, tudo isso precisa aumentar. Então, um casamento que não está bem, né? Um casamento que não está ajustado é um fator para se pensar. Cabe o filho aqui agora? Isso, a gente não está conseguindo lidar com nós dois. Exatamente. Como que nós vamos conseguir lidar com nós dois e mais então, com uma outra? Então, nessa questão, você está trazendo tópicos. São coisas que se pensam, né? Isso, no caso, para você, pelo que eu estou vendo, o pessoal que está na live aqui, todo mundo já tem filho, a maioria tem filho, a maioria sabe do que a gente está falando. Tem gente aqui dizendo que não tem, não. E quem não tem filho, então assim, para pensar mais um pouco, né, Ivina, nesses tópicos, porque assim, um casamento bem ajeitado, bem maduro, bem construído,
tem que estar por dentro de todas essas ainda condições. vai sofrer um E baque. ainda vai ter um baque. Então, assim, tô casada, tenho 4 anos que tô casada. Vou ter um filho, tá no tempo. Não, calma, não é o tempo. Exatamente. São essas condições de Não amadurecimento. é a quantidade de anos que você está casada, né? Exatamente. É a maturidade que aquele casal alcançou para poder ter o filho. Tem muita pressão social também para que se tenha filhos. Você já tem 2 anos casado, você não tem um filho, você não pensa. Aí é sogra, são os avós, Exato. os amigos, todo mundo lá. E aí, quando é que vem? E é importante levar isso em consideração, assim, na verdade, não levar isso em consideração, porque essas pessoas que estão te cobrando o filho, amiga, elas não vão passar as madrugadas com você. Pense nisso. Elas não vão te ajudar nas despesas, tá? É você e o seu cônjuge. Você São pode, vocês dois. Quando a gente salvar essa live, você já manda pra pessoa. Tá? Então, não vai nessa, não embarca nessa da pressão social, porque é uma decisão que envolve muitos aspectos. E, por último, eu queria trazer aqui pra gente, como a gente está falando para um público majoritariamente cristão, talvez o trecho bíblico que todo mundo recita, assim, de trás para frente, de frente para trás, quando se fala em ter ou não ter filhos, é o Salmo 127, né? Eis que os filhos são bênção e herança do Senhor. Botei em 5. Né? E o fruto... E o fruto do ventre, seu galardão, como flechas. Ai, desculpa, sorry. Olha, mais uma! Ai, gente, adorei, ela é poliglota. Mais uma pra trazer aqui o nosso No problem. No problem, sorry, guys. Como flecha na mão do valente, né? E feliz é o homem que tem a aljava cheia deles, né? Então, todo mundo... Ai, gente, desculpa de novo. Sorry, folks. Deixa eu tirar o som desse moço. Desculpa, pessoal. No problem, girl. Deixa ela à vontade. Então, as pessoas vêm com esse versículo bíblico como se fosse... olha, mas filho é bênção e herança do Senhor. Você tem que ter. Né? Mas se você analisar a fundo a Bíblia... Deus não obriga ninguém a fazer nada. Exatamente. Ele está dizendo que o filho é bênção e herança. Então, se você tiver o filho, seu filho será bênção e herança. Você vai ser feliz por ter esse filho. Esse filho será como flecha na mão do valente. Mas não significa que você seja obrigado a ter o filho. Não tem ali um parâmetro de que você tem que ter ou quando você vai ter. Tá falando que para quem tem ou quem quer ter, os benefícios e o que é ter um filho. Como também fala de cuidar do filho. A Bíblia tem tudo, né, Ivna? Como fala de tudo isso. O que eu acho, talvez, o que seja mais importante de se pensar, quando a gente está pensando de acordo com a palavra de Deus, por que você não quer ter um filho? Talvez essa pergunta te traga mais informações a respeito da sua situação espiritual, emocional, do que a simples fala assim, eu não quero ser mãe, eu não quero ter filhos, eu não quero ser pai. Talvez olhar para si e dizer assim, por que eu não quero? Né? O que está dentro de mim? O que eu vejo na paternidade, da maternidade que me faz não querer viver isso? Que tipo de discurso está me influenciando? E agora cabe aquela pergunta que eu acho que todo repórter faria, investigativo. Qual? Que mudou nessa pessoa, que ela ficou 8 anos para ter um filho e ela era categórica, não quero. Então, o que você está falando aqui pra gente, trazendo aqui pra gente, implica na sua situação? Quer dizer, você parou, analisou e falou, peraí, por que eu não quero ter um filho? Então, parei, tudo isso analisei, que você falou. exatamente. E o que mudou? O que foi que você viu que não era bem assim? Eu casei dizendo que eu não teria filhos. Isso. A razão de eu dizer que eu não queria ter filhos é que filhos me atrapalhariam de continuar no meu ritmo de serviço a Deus, né, na igreja, e eu não queria abrir mão disso. Então, não era em relação a trabalho formal, né? A gente chama, muita gente que não é da igreja assistindo, então é importante que se diga assim. A gente fala assim, a minha vocação ministerial. Eu tenho meu trabalho formal na administração,
mas eu faço meu trabalho voluntário com as mulheres, com as crianças, com os idosos, com os jovens. É um trabalho que eu gosto de fazer e junto com o meu marido a gente realizava isso, né, antes dos filhos. E você acreditava que ia tomar o seu tempo? Sim, eu achava que eu não seria capaz de servir a Deus na mesma intensidade, tendo filhos. E de fato não sou. Eu não faço as mesmas coisas que eu fazia antes de ter filho. Mas eu julgava por conta própria que melhor seria que eu continuasse fazendo o que eu estava fazendo do que eu tivesse filhos. Então eu decidi, meu marido e eu decidimos, nós dois, que nós não teríamos filhos. Mas isso não me deixava em paz, né? Volta e meia eu ficava me questionando. E um dia, lá em 2012, eu fui para casa mais cedo e falei assim, Deus, hoje nós vamos resolver esse negócio, porque eu estou visivelmente incomodada com essa decisão. Algo em você estava te incomodando, né? Eu não queria ter filhos, mas eu não estava em paz com a minha decisão. Certo. E aí eu fui orar, falei, então só me diz aí o que é para fazer, porque eu não disse que eu estou para te servir, talvez eu esteja escolhendo como servir. E foi exatamente esse versículo, né? Eu dizia que os filhos me atrapalhariam de servir a Deus. Deixa eu só botar aqui que... meu Deus. Ela desconectou a galera da live dela. A galera da minha A gente já vai terminar, tá? Dona Ivina Salviano, só tô te avisando. Então, eu dizia que eu não queria ter filhos, porque isso me atrapalharia de servir a Deus. E fui... Aí, já fui, gente, já fui, me perdoa. E quando eu li esse versículo, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um valente, assim são os filhos da mocidade. Eu entendi claramente que, assim, o valente nesse versículo é o próprio Deus. E o que é uma flecha, gente? Uma flecha é algo que você atira num lugar onde você não alcança com a sua mão. A flecha vai num lugar onde eu não alcançava. E o que Deus me fez entender é que os meus filhos, educados na palavra de Deus, tementes ao Senhor, influenciariam uma geração que eu, com todo o meu esforço, com toda a minha dedicação e o meu trabalho, não alcançaria. Exatamente. Os meus filhos seriam a flecha na mão de Deus e não na minha mão. Iriam continuar o que você tão avidamente havia começado. E aí eu percebi que feliz é o homem cuja aljava está cheia deles, que eu tinha decidido, e Teca é muito louco porque eu vejo isso nos casamentos cristãos. Todo mundo ora para casar. A gente ora, a gente busca a Deus, a gente apresenta que, olha, essa pessoa, será que é essa? Você, quem tem uma vida cristã, né, comprometida, ora para casar, apresenta aquilo diante de Deus, mas ninguém ora para saber se tem que ter filho ou não. Todo mundo que você pergunta que casa, fala assim, e filho, vocês já pensaram? A gente decidiu que vai esperar uns 4 anos. Era exatamente o que eu tinha feito com meu marido. Nós dois decidimos, por conta própria, nós não consultamos a Deus durante 8 anos, nós nunca oramos perguntando a Deus sem perguntar a Deus. E quando você perguntou, ele te deu a resposta. E aí ele me... Você entendeu, porque quando Deus fala, a gente entende, né? Sim. E você não questionou, imediatamente falou, pronto, então eu já entendi. Não, o marido chegou em casa, eu abri a Bíblia pra ele, falei, aqui, olha, eu orei, perguntei, e Deus me fez entender isso. E aí? Ele falou, rapaz, se Deus falou, quem sou eu? Filho. Quem sou eu? Que bom. E foi assim que veio a decisão de ter filhos. E eu não tô dizendo a você que Deus está te falando que você tem que ter filho. O que eu estou dizendo é que, como cristão, você deveria perguntar a Deus. E não tomar essa decisão por você. Afinal de contas, o cristianismo é isso. É você depender de Deus para tudo. Né? É pedir a direção de Deus e ouvir essa direção para todas as decisões que você for tomar na sua vida, inclusive a de ter filhos, a de quantos filhos ter, a de em que momento na vida ter filhos. E o que eu vejo os cristãos fazendo é
tomando essa decisão por conta própria, como eu fiz durante muitos anos. Perfeito, amei, é isso mesmo. Então a gente começou aqui o nosso papo de hoje falando sobre a vocação de ter filhos, falando das escolhas pessoais, o que leva, né, a pessoa a tomar uma decisão de não ter filhos. Falamos aqui de todo um processo, né, quando você decide, quando você tem seus filhos, o que provoca, né, um filho num casamento, mas chegamos, enfim, à conclusão final. Você ora para casar, você ora para ter o seu emprego, mas você não ora para ter um filho. Então, essa questão da vocação de ter um filho, de trazer um filho para o seu casamento, também tem que ser em comunhão com o Senhor. Você tem que pensar, você tem que verdadeiramente colocar o teu casamento, colocar a tua vida conjugal nas mãos do Senhor e, lógico, os seus filhos. Senhor, quando que eu vou ter meus filhos? Quantos filhos que eu vou ter? Porque com certeza, né, Ivna? A Ivna teve os filhos depois de 8 anos, foi uma decisão, ela foi consultar a Deus e Deus mandou claramente. E assim, quando a gente pede, fala, entra por aqui, faz um reboliço, né, Ivna? E a gente não passa desapercebido. E hoje é bênção. Suas dificuldades, como qualquer casamento, como qualquer filho, como tudo. Mas ela sabe que foi uma melhor decisão tomar. Então, quando você casar, já no seu pacote de orações, Senhor, meus filhos, quantos? O Senhor quer que eu tenha? Como vai ser minha vida? Não é isso, Ivne? Nem colocar também a maternidade nas mãos de Deus. E é verdade, a gente não coloca, a gente coloca tudo. Eu vou ter 2, 3, 4 filhos e Deus vai me honrar e Deus vai dar condição. Peraí, vamos, antes de Deus dar condição, vamos perguntar. Ivne, eu gostei. Mais uma vez. Agora ela disse que tem uma surpresa pro final, não esqueci. Eu sou igual criança, prometeu um doce, eu tô aqui. Então, o tema foi sugestão de ouvinte. O tema para a próxima semana é a sogra. Que lindeza! Vai ter treta. Gente, por isso, treta. Vamos falar da sogra. Não, vamos falar sobre a sogra. Vamos chamar 2 pessoas para participar dessa conversa da gente. Stand by. E também o obreiro Eduardo, que é apaixonado pela sogra dele. Então, o que eu gostaria de vocês daqui até quarta-feira que vem? Mandem suas perguntas. Como é que rola esse negócio da sogra, minha gente? É interessante. Você que é sogra, está convidadíssima a participar deste programa. Eu achei que as sogras não estavam convidadas. Please, tragam pra cá também as suas demandas, as suas contribuições. A gente vai falar sobre a sogra. Certo, combinado então. Cheio de mensagens, né? Como é que é esse negócio da sogra? Como é que a gente lida? Será que mudou alguma coisa nessa cultura da sogra? Então eu quero noras, genros e sogras participando. Pra gente não fazer desse programa um programa só sobre filhos. Pronto, então é um programa voltado para a família. Então tá ok. Ivna, mais uma vez, muito obrigada. A Aline Reis, nossa operadora mais que oficial. Ela que tem três profissões agora: jornalista, empregada doméstica da mãe e operadora. E ela disse que está sendo uma experiência muito gostosa. Tá gostando, né, Aline? Amando. Gostei também muito da entrevista de O hoje. rádio é isso, tá vendo? O rádio deixa a gente apaixonado. Bom, a gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tchau. E agora aqui, a gente desliga.